Cientistas ignoraram a avó humilde no quarto do neto. Mas ela tinha a cura. A casa da Dona Aurora, aninhada no coração do bairro de Vila Esperança, nunca tinha visto tanto alvoroço. Não era o burburinho alegre de um almoço de domingo, mas um tipo de desespero abafado que pesava no ar. 6 dos mais renomados pediatras da capital se revezavam no quarto do pequeno Guilherme, que mal completara 6 meses de vida. O berço, um presente chique da nora moderna, parecia engolido por um turbilhão de jalecos brancos, máquinas que apitavam sem parar e sussurros de quem não encontrava resposta. Monitores cardíacos tilintavam com um ritmo cada vez mais fraco. Ventiladores de oxigênio uniam. Uma equipe do hospital de referência trocava olhares tensos com especialistas que vieram de longe, enquanto a Dr. Beatriz Nogueira, uma pediatra famosa por sua agudeza, enxugava a testa úmida e murmurava as palavras que faziam o coração de todos parar. Estamos perdendo o bebê. O pequeno Guilherme Silva, 6 meses, herdeiro da esperança de sua família e neto da Dona Aurora, que sonhava em vê-lo crescer, estava morrendo. Horas e mais horas de conhecimento médico e incontáveis exames não conseguiam explicar por que o corpinho miúdo tinha assumido um tom azulado como o céu do fim de tarde. Os lábios e as pontas dos dedos estavam frios. Uma estranha mancha arroxeada se espalhava pelo peito como uma acusação silenciosa. Todos os diagnósticos eram inconclusivos. Todos os tratamentos falhavam. Dona Aurora, 78 anos, conhecida no bairro por suas mãos que curavam e seu café coado na hora, estava sentada na cozinha. Vestia um avental florido, desbotado pelo tempo e pelo uso, e um par de pantufas que haviam visto incontáveis manhãs. Tinha passado a vida inteira sendo a força silenciosa daquela família. A mulher que andava pelas beiradas, que reparava em tudo justamente porque ninguém nunca reparava nela, ou no que ela dizia. Naquele momento, seus olhos, antes tão cheios de vida, estavam fixos num vaso de planta na janela da sala, visível da cozinha. O vaso tinha chegado uma semana antes, embrulhado com um laço vistoso. A nora, Fernanda, exultante com a modernidade da nova decoração, o havia colocado ali. Quando o entregador o trouxe, Dona Aurora notou que suas luvas de jardinagem ficaram com um resíduo amarelado e oleoso. As mesmas luvas tinham sido usadas para limpar o berço do Gui na manhã seguinte. Todos os doutores na sala já tinham passado dezenas de vezes ao lado da planta sem olhar 2 vezes. As mãos enrugadas de Dona Aurora tremiam. Ela conhecia aquele desenho de folha. A mãe dela, Vó Severina, que tinha cuidado de metade do vilarejo com nada além de ervas, paciência e teimosia, tinha ensinado aquele formato para ela antes mesmo de aprender a ler. Comigo ninguém pode, folha da fortuna. Trombeta de anjo. Os médicos se preparavam para um último recurso invasivo, procurando respostas nos órgãos internos do Gui. Dona Aurora sabia que a resposta estava ali, num vaso de cerâmica com um laço em volta. Ela olhou para a janela, para o movimento agitado do lado de fora, para o rosto angustiado do filho, Marcos, no vão da porta do quarto. Ele já tinha repetido 1000 vezes: "Mãe, não se intrometa. Deixe os médicos fazerem o trabalho deles. Não dê motivo para acharem que a senhora atrapalha." Ela pensou no que aconteceria se estivesse errada. Depois pensou no que aconteceria se estivesse certa e ficasse calada. Puxou o xale velho contra o peito, encheu os pulmões de ar e se levantou. Às vezes, a vida de alguém depende de quem o mundo insiste em não enxergar. O que você arriscaria para salvar uma vida que todos dizem que não é sua função? Dona Aurora tinha aprendido a andar sem fazer barulho antes dos 6 anos, não para se esconder dos valentões, mas para não acordar os irmãos mais novos. Ninguém ensinou de propósito. Era assim que se vivia numa casa pequena, em um vilarejo onde cada canto era compartilhado. Ela aprendeu que sua presença era tolerada, não bem-vinda, quando os médicos da cidade ignoravam suas sugestões, preferindo as pílulas, as garrafadas da Vó Severina. Aprendeu a se mover como fumaça, a respirar como segredo,
a se tornar tão esquecível que as pessoas que deslizavam pela vida moderna nunca precisavam ser incomodadas pela lembrança de que a sabedoria ancestral existia. Seu filho Marcos e a nora Fernanda trabalhavam duro há anos, seguindo o que viam de mais avançado na criação do Gui. Esfregavam os degraus da vida para subir, enquanto a sogra oferecia chás e conselhos que eles viam como coisa de velho. Trabalharam atravessando 2 perdas gestacionais, uma pneumonia que quase os levou à beira do desespero e o enterro silencioso de cada sonho que um dia tiveram de uma vida simples e feliz. É para a gente ter o melhor, mãe. Fernanda dizia toda noite, com a voz cansada e uma esperança teimosa. A gente é abençoado, Dona Aurora. O plano de saúde cobre tudo. Os melhores médicos. Não se esqueça que a gente é abençoado. Dona Aurora nunca discutia, mas também nunca esquecia o jeito como os médicos olhavam através dela, como se fosse vidro. Lembrava do dia em que um deles dispensou seu conselho sobre um chá de boldo, porque a medicina moderna tinha a solução comprovada. Lembrava da placa na sala de espera. Somente pessoal autorizado na sala de exames. Interferência de terceiros é proibida em horário de atendimento. Abençoado, claro. A casa, apesar de modesta comparada aos arranha-céus da cidade, se espalhava em histórias por cada canto. Um pequeno quintal, cuidadosamente cultivado, servia como farmácia particular de Dona Aurora, com manjerona, hortelã, arruda e camomila. Ela conhecia cada pedacinho, não porque fosse autorizado a explorar por todos, mas porque observava das margens, da janela da cozinha, por trás das cercas vivas da vizinhança, no caminho para a feira, das sombras da sala quando entrava para oferecer um café que a nora muitas vezes esquecia de aceitar. Ela mapeava a casa, como outros meninos mapeavam fases de videogame. Sabia quais plantas davam flor em cada estação, quais ervas eram mais potentes na lua cheia, e que o neto Guilherme, 3 meses antes, tinha chegado para mudar tudo. Guilherme chegou cercado de roupinhas de grife e expectativas. Enfermeiras noturnas se revezavam em turnos de 8 horas. Uma especialista em nutrição infantil veio de outro país para ajustar a composição do leite materno. Dona Aurora observava das sombras da cozinha, e algo dentro dela mudou de lugar. Passou a cronometrar o caminho até o quintal para passar embaixo da janela do quarto do Gui ao amanhecer, bem na hora em que a enfermeira o levantava na direção da luz. Demorava alguns minutos a mais perto da sala, quando sabia que o carrinho iria cruzar o corredor para os passeios da tarde. Sentia um carinho estranho por aquela criatura minúscula que tinha tudo o que ela jamais teve, e ainda assim parecia tão frágil, tão pequena, tão alheia ao peso da coroa de modernidade com que tinha nascido. Talvez fosse porque Gui era inocente. Talvez fosse porque Dona Aurora lembrava da frase preferida da vó Severina: "Toda criança chega ao mundo pura, minha filha. O que acontece depois é por nossa conta." Ou talvez fosse porque Dona Aurora sentia que ela e Gui eram prisioneiros de circunstâncias que não escolheram. Um numa gaiola de ouro de expectativas, outro nas sombras do lado de fora, com sua sabedoria antiga. 2 seres, 2 prisões, uma mesma casa. Dona Aurora viu a planta pela primeira vez numa terça-feira qualquer. Uma van de entregas estava parada na entrada. Nada de incomum numa casa que recebia vinhos raros, móveis sob medida e comidas orgânicas importadas por caixa. Mas o entregador carregava uma planta que Dona Aurora nunca tinha visto ali, uns 60 centímetros de altura, folhas verde escuras, brilhando com um brilho meio oleoso, flores em forma de sino, claras, com riscados roxos, parecendo hematomas em porcelana. O vaso estava envolvido por uma fita dourada. Um cartão se escondia entre as hastes. Fernanda, a nora, assinou a entrega, radiante. Quando os dedos enluvados da entregadora encostaram nas folhas, saíram reluzindo com aquele resíduo amarelado. Dona Aurora franziu a testa, esfregou o polegar no indicador, depois deu de ombros e riu de alguma piada. Dona Aurora observou enquanto a nora levava a planta para dentro, em direção à sala, onde os presentes para o bebê eram expostos. Um desconforto apertou o estômago de Dona Aurora.
As folhas, as flores, aquela camada oleosa, puxavam uma lembrança guardada. Tardes quentes no interior, na varanda de vó Severina. O caderno velho de plantas com a capa rasgada. O dedo dela batendo num desenho de flores em forma de sino. A gente chama de Comigo Ninguém Pode, ela tinha explicado. É bonita sim, mas esse óleo nas folhas só de encostar já pode desacelerar um coração forte. Se for criança pequena, se for bebê, até ficar respirando ali perto tempo demais, pode envenenar o sangue. Dona Aurora pensou em bater na porta da sala, em avisar alguém de que aquela planta parecia errada. Mas quem ia ouvir? Ela era só a avó, a sombra antiga. No mundo daquela casa, ela existia apenas como um pequeno incômodo. Fez o que sempre tinha feito. Engoliu o instinto e se afastou. 3 dias depois, as sirenes cortaram o fim de tarde. Dona Aurora estava sentada na mesa da cozinha, preparando um bolo de fubá, quando ouviu primeiro ao longe, depois mais perto, mais urgentes. 3 ambulâncias subiram a estrada, seguidas por carros pretos e 2 motocicletas que pararam no portão como aves de metal. Marcos entrou correndo na casinha, pálido e trêmulo. Aconteceu alguma coisa com o Gui. Ele arfou, já pegando as chaves do carro. Chamaram médico de tudo quanto é lugar. Eu preciso ir. Ele saiu antes que Dona Aurora conseguisse responder. Naquela noite, ela ficou na janela, olhando a casa acender por inteiro. Jalecos brancos se moviam freneticamente diante das janelas do quarto do Gui. Sombras de caos dançavam sobre o gramado perfeito. Sob o medo e a confusão, um pensamento surgia de novo e de novo, como um corpo boiando em água escura. A planta. Quando a rotina da casa desmoronou por causa da emergência, a vigilância afrouxou. Dona Aurora se esgueirou pelo corredor e se encolheu atrás de um sofá, de onde tinha visão limpa para as enormes janelas do quarto do Gui. O que viu gelou seu sangue. Gui estava no berço, no centro de um furacão médico. Tubos saíam dos bracinhos. Monitores acompanhavam um coração que falhava. A pele era cinza azulada, manchada pela erupção que se espalhava. Parecia menos um bebê e mais um hematoma em formato de criança. Médicos chegaram de carro e de ambulância. 6 no total. Gente de carreira brilhante. Dona Aurora ouviu a vizinha sussurrar nomes com reverência. Havia profissionais de centros de pesquisa estrangeiros, um especialista de um grande hospital privado da capital, outro de uma universidade famosa em outro país, diplomas das instituições mais prestigiadas do mundo, honorários mais altos do que a família de Dona Aurora ganharia em muitos anos. Eles tentaram de tudo. Antibióticos de amplo espectro, antivirais, imunossupressores, adrenalina. Perseguiram teorias bacterianas, virais, autoimunes, genéticas, alérgicas e viram cada uma desmoronar. Quanto mais fracassavam, mais frenéticos ficavam os movimentos e o vaso continuava no parapeito. As flores, em forma de sino, brilhavam sob a luz forte. As folhas exibiam o mesmo brilho oleoso. Médicos passavam ao lado, apoiavam copos de café perto, encostavam equipamentos sem enxergá-lo, do mesmo jeito que nunca tinham enxergado Dona Aurora e seu saber. As lições da avó voltaram como um trovão. Comigo ninguém pode, plantas que desaceleram o coração, ar ao redor que vai ficando tóxico. Os médicos procuravam dentro do bebê. O inimigo estava a poucos passos, embrulhado em laço dourado. Dona Aurora pensou no filho, na nora, na paz que ela perderia se causasse algum problema. Pensou na vida tranquila que talvez conseguisse construir se continuasse com a cabeça baixa. Pensão, sossego, segurança. Também pensou em vó Severina, no jeito como ela olhava firme quando chamava o conhecimento dela de herança. Promete que vai usar quando for importante. Aquilo era importante. Dona Aurora correu, disparou pelo corredor, saltou canteiros de flores imaginários e chegou na porta do quarto em velocidade máxima. A porta estava entreaberta, pequena misericórdia de uma equipe distraída. E ela invadiu o quarto. Os médicos congelaram.
O monitor caiu no chão. Vozes se ergueram em confusão enquanto Dona Aurora atravessava o tumulto e avançava para o berço do Gui. Ei, senhora! Pare aí! Os passos pesados de Marcos ecoaram atrás dela, o rádio chiando pedidos de reforço, de quem sabe que a situação está fugindo do controle. Dona Aurora se aproximou do berço, as pernas bambas, os pulmões ardendo. 2 enfermeiros a esperavam, homens grandes com a postura ansiosa de quem treinou a vida inteira esperando uma desculpa para impedir alguém. Mãe, a senhora vai parar agora. Marcos avisou. Está invadindo área restrita. Dona Aurora fingiu que ia para a esquerda. Quando um avançou, ela se jogou para baixo e cortou para a direita, deslizando por baixo do braço do outro, como fazia para escapar das conversas vazias da cidade. Mãos agarraram seu chale, escorregaram, perderam. Dona Aurora disparou para o berço, passando por monitores, vasos e paredes de papel de parede que valiam mais do que a aposentadoria dela em muitos meses. A porta estava fechada. Vozes rugiam do outro lado. Termos técnicos, ordens, o lamento constante de máquinas perdendo a luta. Ela não bateu. Entrou no quarto e se jogou para perto do Gui. 18 cabeças se voltaram ao mesmo tempo. Por um segundo suspenso, a sala inteira ficou em silêncio. Depois todos começaram a gritar ao mesmo tempo. Quem é essa mulher? Segurança! Tirem ela daqui! Mãos pesadas agarraram os ombros de Dona Aurora, puxando-a para trás. Ela viu Gui no berço, o peitinho subindo. Quase nada. A pele cor de cimento molhado, a erupção queimando pelo corpo. Viu Marcos, o filho que comandava reuniões, parado num canto, desfeito. A planta. Dona Aurora berrou-se debatendo. É a planta na janela. É comigo ninguém pode, é venenosa. Ninguém escutou. Por que escutariam? Ela era uma senhora magra de avental rasgado, gritando o nome de planta numa sala cheia de especialistas. Algo cedeu dentro dela. Ela lutou de repente. Os enfermeiros ajustaram o aperto, achando que ela tinha desistido. Dona Aurora girou o corpo, deixou o peso cair, escapou pelas mãos como água, avançou entre médicos assustados, se abaixou ao lado de uma enfermeira, alcançou o berço. Gui era tão leve que parecia pegar um feixe de folhas secas. Larga meu filho. Marcos rugiu. A voz além da raiva. Larga ele. Dona Aurora já corria, não em direção à porta bloqueada pelos enfermeiros, mas para o banheiro anexo ao quarto. Ela tinha visto a planta baixa da casa uma vez, esquecida por um arquiteto na bancada da cozinha. Trancou a porta do banheiro e virou a trava. A madeira tremeu quando os enfermeiros se chocaram do lado de fora. Bancadas de mármore, metais dourados, um armário cheio de produtos caros para o bebê e um pote de carvão ativado em pó, que a nora usava para desintoxicar a água. A voz de vó Severina ecoou na cabeça dela. Carvão puxa veneno, minha filha. Antigamente o povo queimava madeira, moía bem fino, usava para segurar a toxina e levar embora. Dona Aurora se moveu por instinto, abriu a torneira, molhou os dedos, despejou o carvão na palma da mão e fez uma pasta fina e preta. Os olhos de Gui se mexeram, opacos mas vivos. Me perdoa, meu anjo, tá? Dona Aurora murmurou. Eu só quero te ajudar. Com cuidado, inclinou a cabecinha do bebê, como tinha visto a avó fazer, e colocou a mistura escura na boca dele. No exato momento em que a porta do banheiro explodiu, mãos empurraram Dona Aurora contra o chão. Um joelho pesou nas costas, arrancaram Gui dos braços dela. Não! Não limpem a boca! Ela arfou. O carvão precisa de tempo. Por favor, 5 minutos só e analisem a planta na janela. É uma variação de comigo ninguém pode. Tem substâncias que afetam o coração nas folhas. Vocês estão envenenando ele a cada segundo que aquela planta continua ali. Um dos médicos, Dr. Santos, puxou Dona Aurora pela gola. A senhora mexeu num bebê em estado crítico com receita da sua avó.
Antes que Dona Aurora conseguisse responder, outra voz cortou o tumulto. A cor dele está mudando. Quem falou foi a Lúcia, a mais perto do bebê. O tom clínico dela congelou a sala. Marcos olhou para o filho. Os monitores, que quase tinham parado, mostravam o nível de oxigênio subindo. Lúcia aproximou um aparelho do peito de Gui. Ritmo cardíaco está normalizando, murmurou. Pressão subindo. A erupção. Fernanda sussurrou. Olhem a pele. Suspiros e murmúrios correram entre os médicos. As marcas na pele de Gui começavam a clarear. O bebê soltou um choro fraco, mas nítido. Pelos livros, carvão ativado não deveria agir tão rápido. Em teoria, nem deveria funcionar daquele jeito, mas funcionou. Saiam de cima dela, disse Marcos num tom baixo. Senhor? Eu? Disse o enfermeiro. A voz dele endureceu. Saiam de cima dessa mulher. O peso saiu das costas de Dona Aurora. Ela se ergueu de joelhos, tremendo. Gui olhava para ela, os olhos mais claros, uma mãozinha estendida em sua direção. A planta. Dona Aurora repetiu rouca. Por favor, analisem a planta. Um dos médicos desapareceu na direção da sala. Minutos depois, o grito dele ecoou. Equipe de descontaminação urgente. Todo mundo que encostou naquela planta precisa lavar tudo agora, e tragam tudo o que tiverem sobre intoxicação por Diefenbachia. Guilherme ia viver. Dona Aurora não fazia ideia do que aconteceria com ela. 6 horas depois continuava sem saber. Estava sentada numa cadeira da cozinha, enrolada num cobertor que provavelmente custava mais do que todas as roupas dela juntas. Ninguém tinha chamado a polícia. Ninguém a arrastara para fora da casa. Em vez disso, enfermeiras lhe trouxeram água, um sanduíche, e quando perceberam que ela tremia, outro cobertor. Pela fresta da porta, via Gui dormindo, a pele de um tom saudável em vez do cinza de antes, monitores apitando num ritmo firme. Só 3 médicos permaneciam ali, falando baixo e de vez em quando lançando olhares na direção de Dona Aurora. A Dror. Lúcia saiu por volta da meia-noite, observou a senhora por alguns segundos. Depois inclinou a cabeça num gesto respeitoso. Eu estava errada. Ela disse simples. Todos nós estávamos. A senhora enxergou o que a gente não viu e salvou a vida daquela criança. Eu sinto muito por não ter escutado. Dona Aurora murmurou algo que poderia ter sido um obrigado. Não tinha palavras para o que sentia. Antes do amanhecer, Marcos informou que ele e Fernanda queriam falar com ela. Dona Aurora percorreu o mesmo corredor por onde tinha disparado horas antes, passando por retratos e objetos modernos, sentindo-se muito pequena. Eles a esperavam na sala, um cômodo que Dona Aurora só conhecia de longe. Agora estava ali dentro, cercada por móveis elegantes e por uma mesa de centro de madeira maciça que parecia ocupar o dobro do espaço da sua cozinha. Marcos parecia ter envelhecido 10 anos naquela noite. A roupa amassada, o cabelo desalinhado, os olhos vermelhos. A planta foi um presente. Começou Fernanda. Chegou com um cartão, parabenizando pelo 6º mês de vida do Guilherme, assinado por uma ex-colega do trabalho, a Thalita. Achamos que era algo para enfeitar. Dona Aurora não conhecia o nome, mas a maneira como a mandíbula de Marcos endureceu dizia tudo. A Thalita foi minha mentora no início da carreira, Marcos explicou. A gente começou na mesma empresa. Ela foi madrinha de casamento da Fernanda, e quando o conselho decidiu me promover no lugar dela, ela saiu com dinheiro e mágoa. Os investigadores rastrearam a planta até um viveiro pequeno, que a adquiriu de um fornecedor duvidoso. Marcos engoliu em seco. Ela queria nos atingir, e acabou colocando a vida do Gui em risco. Não se importou. Dona Aurora ficou quieta. Os médicos jamais teriam descoberto. Continuou Marcos amargo. Estavam tão convencidos de que a resposta tinha que ser complexa, à altura da formação deles, que nenhum pensou em olhar para o que tinha mudado no quarto. Ele encarou Dona Aurora com um misto de incredulidade e respeito. Mas a senhora pensou. Dona Aurora deu de ombros sem força.
Minha avó me ensinou sobre plantas. Ela dizia que médico rico gosta de problema rico. Às vezes, a resposta está bem na frente do nariz. Sua avó parece ter sido uma mulher sábia. Foi. A voz de Dona Aurora falhou. Morreu quando eu era mocinha. Não teve tempo de me ensinar tudo. Marcos ficou em silêncio por um momento, depois apertou um botão no interfone. Pode mandar entrarem. Uma das enfermeiras foi a primeira a entrar, os olhos inchados de tanto chorar, o uniforme amassado. Atrás dela vinha Fernanda com Gui vivo nos braços. Mãe! A nora soluçou, abraçando a sogra com força. Disseram que a senhora correu lá para dentro, que os enfermeiros foram atrás, que a senhora... Eu estou bem, minha filha, ela respondeu. E ele também está. A senhora podia ter sido presa. Podia ter. Ela podia ter ficado quietinha na cozinha e deixado meu filho morrer, disse Marcos calmo, mas não deixou. Fernanda se virou para o marido, o medo estampado no rosto. Marcos não parecia irritado, parecia abalado. Dona Aurora, ele disse usando o tratamento com um respeito que poucos ali demonstravam. Sua sabedoria é o único motivo de meu filho estar vivo. Os médicos falharam. A segurança da casa falhou. Eu falhei. Dona Aurora entrou num lugar onde todos a viam como ameaça. Passou por cima de enfermeiros. Pegou um bebê em estado grave. E deu um tratamento que qualquer pessoa ali teria chamado de loucura. Ela fez isso sabendo que se estivesse errada, acabaria com a vida de vocês dois. Fernanda se aproximou, lágrimas descendo pelo rosto. Obrigada, sussurrou. Obrigada por salvar meu bebê. Dona Aurora não sabia o que fazer com tanta gratidão. Tudo o que queria era impedir que Gui morresse quando ela sabia qual era o problema. Marcos contornou a mesa e fez algo que Dona Aurora jamais teria imaginado. Ele se ajoelhou. Um homem de negócio se ajoelhou diante da sua mãe. Passei a vida acreditando que dinheiro, estudo e casas grandes manteriam minha família segura. Marcos disse. Levantei cercas para manter gente como a senhora do lado de fora, e enchi essa casa de regras para vigiar as sombras, mas a ameaça verdadeira entrou num vaso enfeitado com laço dourado, e a única pessoa que enxergou foi a mulher que eu tinha ensinado minha esposa a ignorar. Ele segurou a mão enrugada de Dona Aurora. Eu estava errado em muitas coisas. Não posso desfazer o passado, mas posso começar a consertar. Na manhã seguinte, Thalita foi responsabilizada. Carros de reportagem lotaram a entrada da rua, câmeras piscando. O bairro inteiro ficou sabendo do presente mal intencionado, da tentativa de envenenamento indireto, da senhora que enxergou o que 6 especialistas não viram. Mas lá dentro, outra transformação já tinha começado. Marcos derrubou primeiro os muros invisíveis. As regras tácitas de não interferência desapareceram. As placas de áreas restritas sumiram. A porta de serviço foi fechada. Todos passaram a usar a mesma entrada principal, onde Dona Aurora sempre esteve. Depois ele foi além. Numa coletiva de imprensa no gramado com Dona Aurora entre Fernanda e Gui, Marcos anunciou a construção de um ambulatório comunitário gratuito no terreno da antiga prefeitura, um lugar, ele declarou, em que a medicina escuta, onde o saber tradicional anda lado a lado com a ciência moderna, onde ninguém é invisível. Deu ao lugar o nome de Centro de Saúde Popular Vó Severina, em homenagem à mulher cujos ensinamentos tinham salvado o neto dele. Fernanda chorou sem vergonha ao ouvir o nome da avó do Marcos. A visão de Dona Aurora ficou turva. Marcos anunciou bolsas de estudo para ela, caso quisesse aprimorar seus conhecimentos formais, e para qualquer jovem da comunidade que quisesse estudar botânica ou fitoterapia. Ofereceu a Dona Aurora um cargo novo como conselheira de projetos comunitários, com um salário que fez suas pernas fraquejarem. Assinou a escritura de uma casa de verdade no terreno vizinho, um lugar amplo e confortável em nome dela e de seu legado. Em particular, ofereceu a Dona Aurora outra coisa,
Um programa de aprendizado com pesquisadores de botânica e fitoterapia em diferentes lugares. Para a senhora aprender tudo o que sua avó não teve tempo de ensinar, Marcos disse. Para virar a profissional de saúde popular que ela estava formando. Dona Aurora pensou em vó Severina. Na promessa que tinha feito de usar o que aprendera quando fosse importante. Passou anos com vergonha dessa herança, querendo ser respeitável. Agora entendia. Sim, respondeu. É isso que eu mais quero. Marcos a abraçou como Dona Aurora imaginava que filhos abraçavam mães quando a vida parava de cobrar tanto. Obrigado, sussurrou, por ter coragem na hora certa. Um ano depois, Dona Aurora estava em frente a um prédio de tijolinhos aparentes com o nome da mãe escrito em letras grandes. O Centro de Saúde Popular Vó Severina brilhava na luz da tarde, refletido por jardins que ela mesma ajudara a planejar. Canteiros de lavanda, camomila, alecrim e numa estufa trancada, plantas tóxicas usadas para ensinar novos profissionais aquilo que 6 especialistas um dia deixaram passar. Fernanda estava ao lado, usando um terninho discreto, postura ereta, olhar tranquilo. Não se movia mais como quem pede desculpas por existir. Tinha uma sala, uma equipe e voz ativa em projetos que alcançavam milhares de pessoas. Pronta? Ela perguntou. Tem muita gente lá fora, Dona Aurora admitiu. Tem muita gente por sua causa, ela respondeu. Vieram ver a senhora que salvou o neto com carvão de cozinha e a sabedoria da avó. No gramado, famílias dos bairros vizinhos estavam lado a lado com médicos de vários lugares. Jornalistas se ajeitavam atrás das câmeras. Na primeira fila, Marcos e Fernanda, sentados com um Guilherme de 14 meses, saudável, inquieto no colo da mãe. O discurso de Marcos foi curto, mas verdadeiro. Eu tinha tudo, ele disse ao público. Dinheiro, acesso, especialistas. Nada disso conseguiu salvar meu filho. Foi preciso uma senhora de 78 anos, moradora de uma casa simples, carregando o que a avó colocou na cabeça dela para enxergar o que a gente não viu. Ele fez um gesto para Dona Aurora. Foi ela que me ensinou que conhecimento tem muitas formas, e que as pessoas que a gente mais ignora são muitas vezes as que enxergam melhor. Dona Aurora se aproximou do microfone. O texto que tinha escrito parecia pequeno demais, então deixou o papel de lado. Minha avó, Severina, nasceu numa casa de chão batido. Ela começou. Nunca aprendeu a ler. Para o mundo. Ela não era ninguém, mas ajudou a trazer muita criança ao mundo quando as mães não podiam pagar hospital. Tratou febre quando não havia dinheiro para remédio. Salvou mais gente do que muito profissional famoso. Ela olhou para o prédio atrás de si. Ela dizia que nossa herança era o que vinha para a cabeça, não para o bolso. Não era dinheiro nem terra. Era o que ela colocava na minha mente e o que eu ia passar adiante. Por muito tempo tive vergonha disso. Achei que precisava fugir de onde eu vim para ter valor. Respirou fundo. Eu estava enganada. O lugar de onde eu venho não é fraqueza. É o motivo de eu ter enxergado o que aqueles médicos não viram. Minha avó me ensinou a olhar o quadro todo, a reparar no ambiente, a confiar no que eu via, mesmo quando especialistas discordavam. Ela encarou as crianças perto da frente. Meninos e meninas em roupas simples, que talvez passassem em frente a condomínios de luxo indo para a escola. Se você já se sentiu invisível, se já teve a sensação de que olham através de você, de que sua história te deixa menor, escuta bem, isso é mentira. O que te torna diferente é a sua força, as histórias da sua família, sua cultura, seu bairro, a sabedoria dos mais velhos. Tudo isso é coisa de que o mundo precisa. Apontou para o centro de saúde. Este lugar existe porque uma senhora das margens sabia algo que 6 especialistas não sabiam. Aqui o chá da avó vai caminhar ao lado de técnicas modernas. Aqui ninguém vai ter seu saber descartado por causa de onde veio. Terminou em voz baixa. Meu nome é Aurora. Sou neta de benzedeira e vou passar o resto da vida trabalhando para que ninguém como eu volte a se sentir invisível e para que a sabedoria dos mais velhos seja sempre valorizada.
Os aplausos explodiram pelo gramado. Guilherme se soltou do colo de Fernanda, correu com passos ainda inseguros pela grama e parou na frente de Dona Aurora, braços erguidos. Vovó, chamou, nítido. A multidão foi à loucura. Dona Aurora ergueu o menino que quase tinha morrido e sentiu o coração firme batendo contra o seu. Olhou para o filho, para a nora, para o prédio com o nome de Severina, escrito em tijolos, para a multidão de gente dos dois lados do antigo muro. Obrigada, vó, pensou. Eu cumpri a promessa. A mulher, que um dia sobreviveu andando como sombra, agora estava em plena luz, cuidadora e construtora de pontes, carregando uma herança que o mundo quase ignorou, e que, enfim, estava pronto para reconhecer.